Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Olá! Tudo bem? Bom, a gente resolveu iniciar assim com um pouquinho de humor porque o assunto é sério. Então, para dar uma amenizadinha no clima, porque hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar de vaginismo. Vocês já ouviram falar disso? Talvez nunca tenham ouvido falar, né, Cris? Exatamente com o nome, né? O nome certinho, vaginismo. Mas provavelmente já ouviram o relato de alguma amiga, né, de alguma conhecida, ou até algum caso na televisão, né, que nós tivemos há pouco tempo. Muitas mulheres, inclusive, têm o vaginismo, só não sabem o nome, né, do que elas têm. Então, a gente vai falar um pouquinho o que a mulher com vaginismo sente, né? Os principais sintomas são, então, a impossibilidade de penetração na vagina, seja de um dedo, de um absorvente interno, de um copinho coletor menstrual e impossibilidade de penetração também durante a relação sexual. Então, ela tem sintomas como ardência, dor, e esses sintomas podem ir progressivamente também piorando ao longo do tempo. Sim. Geralmente as mulheres também apresentam dificuldades no exame ginecológico, né, Cristiane? Sim. Então, são mulheres que, quando sabem que vão ter que fazer o exame, já ficam muito tensas, já ficam preocupadas com a dor, e isso da preocupação também é uma coisa que acontece durante a relação sexual. Então, muitas vezes as mulheres acabam tentando evitar a relação sexual ou sentem muito medo da relação porque elas já sabem, né, elas já têm antes a noção, a percepção de que elas vão sentir dor durante a relação sexual, durante a penetração. Isso, muitas acabam não indo mais no ginecologista, algumas vão procurar ajuda quando já o relacionamento já está incompatível ou quando desejam ter um filho, né? Muitas casam com o vaginismo, o parceiro é compreensivo, muitas tentam buscar ajuda sem sucesso, ouvem coisas do tipo, toma um vinhozinho e relaxa, né? Tu tens que relaxar melhor. Só que não é uma coisa que essa mulher consiga fazer voluntariamente mais, né? Nós temos as fibras musculares, né? A quitina e miosina que deslizam. E quando a gente contrai e relaxa, então elas ficam deslizando o tempo inteiro. E nessas mulheres com vaginismo, muitas delas, essas fibras já não conseguem deslizar mais e elas vão precisar do auxílio, principalmente da terapia manual, para que a gente consiga desfazer esse espasmo em que a musculatura fica e que as fibras já não deslizam. Então, não é algo que tu pode falar, relaxa, por que tu não tenta relaxar, né? Porque isso é muito difícil que ela consiga fazer sozinha, praticamente impossível. E tem um abalo emocional muito grande, né, Cristiane? Então, com certeza, essas pacientes em algum momento vão precisar também de um acompanhamento psicológico, mas isso é extremamente importante que a Cristiane acabou de dizer. Por mais que possa existir um componente psicológico, algo que precise de terapia para ser tratado, existe também o comprometimento muscular, né? O comprometimento musculoesquelético que não pode ser deixado de lado. Então, uma coisa complementa a outra, né? As duas devem ser vistas e as duas devem ser tratadas da mesma forma. O melhor tratamento a gente sabe, né? Para a maior parte das disfunções que a gente tem é multidisciplinar. Muitas mulheres perguntam, mas por que isso aconteceu comigo, né? São N fatores, muitas vezes mais do que um fator. Às vezes é uma criação que é mais rígida, mais castradora, às vezes é um trauma na infância, né? Os pais pegam a criança se masturbando, se tocando, o que é natural, né? Dentro ali da evolução da criança. A gente pode conversar num segundo momento, se vocês tiverem interesse sobre isso. Pode ser a primeira vez foi muito dolorosa, pode ser fruto de um abuso sexual, né? Existem muitos motivos, né? Tanto da religião e os físicos também. Por exemplo, faz uma atividade física muito vigorosa, quer andar sempre, né,
com a barriga encolhida, acaba tensionando demais esses músculos, né? Então, uma atividade física feita sem uma supervisão adequada, ou uma pessoa muito tensa, estressada, que vive se contraindo, muito, né, controladora, assim, então são N os motivos e muitas vezes mais do que um desses muitos motivos que levam a pessoa a vir a ter o vaginismo. Isso aí. Então, aqui na fisioterapia, gente, nós temos várias abordagens, né, para conseguir auxiliar essa paciente, para aos poucos a gente ir reduzindo, né, esse quadro doloroso e reduzindo a ardência que essa paciente pode sentir e conseguir permitir que essa paciente, então, volte a conseguir ter penetração ou pela primeira vez, então, tenha penetração sem sentir dor. Das técnicas, então, que a gente usa, sempre a terapia manual vai ser a mãe das técnicas, né? As mãozinhas dos fisioterapeutas, onde a gente vai poder, vamos botar a pelve aqui a vagina, então, quando a gente afasta os lábios, a gente vai ver que o introito da vagina dessa mulher já vai ser bem fechadinho, né? Às vezes a gente vai ter muita dificuldade nas primeiras sessões, muitas vezes a gente nem vai tocar diretamente no períneo, vai soltar a musculatura do quadril, a musculatura da pelve, perdão, a musculatura do quadril, vai fazer um relaxamento, uma terapia comportamental, né, de ensinar novamente a respirar, como se portar com o corpo durante o dia, e depois as técnicas mais diretamente, assim, direcionadas ao períneo. Então a gente vai começar a fazer alongamentos suaves nessa musculatura, sempre sem sofrimento, né, sem dor. E a gente tem a possibilidade do uso dos dilatadores vaginais. Existe uma série de marcas aí disponíveis no mercado. Os materiais são hipoalergênicos, normalmente a paciente adquire um kit, a gente tem um kit no consultório para ensinar essa paciente como usar. E os dilatadores, quem viu o videozinho do Epinô vai lembrar agora, assim, o nome deles é dilatador, mas para mim ele é um proprioceptor, assim, como se fosse. Porque o alongamento mesmo vai se dar com a terapia manual e com a terapia comportamental da paciente não refazer, né, da mulher não refazer essas tensões e essas contraturas. E o dilatador a gente vai perder o medo da penetração, né? Que ele não está relacionado só à penetração do pênis, mas também de absorvente, do exame ginecológico. Então ela vai aprender a coordenar essa musculatura do períneo dela, porque normalmente ela vai fazer uma contração protetora. Quando ela souber que tem o risco, né, da penetração, ela vai tensionar mais ainda. Então, à medida que a gente vai progredindo nas sessões, a gente vai, né, aumentando o tamanho ali dos dilatadores que ela vai introduzir, claro, tudo muito lentamente, sempre sem sofrimento e sem dor, para ela também ir se empoderando de que essa musculatura tá melhor, que ela tem o controle, que a mucosa dela é forte, é rígida, que não vai romper, que esse é o medo do imaginário de muitas dessas pacientes, né? Como se fosse acontecer uma coisa horrível, né? É verdade. Vamos mostrar o menorzinho, Cris. Aqui, ó, gente. Então, a terapia ela inicia com este aqui, ó, que é bem pequenininho. Ele é quase menor do que a espessura do meu dedo mínimo, certo? Então, isso que a Cris falou é muito importante, porque como as pacientes deixam muitas vezes de procurar o atendimento ginecológico por medo da dor, talvez elas também tenham medo de procurar a fisioterapia, né, por conta da dor. Mas isso não vai acontecer, gente. Então, o tratamento é feito com muito cuidado, com muito respeito pela paciente, sempre ouvindo a paciente, sempre ouvindo as queixas, certo? E sempre empoderando muito no sentido do conhecimento do corpo, do que está acontecendo, do porquê das sensações, né? Às vezes, se a gente começa com um pouquinho de terapia manual, até pula esse menorzinho e começa com o segundo, né? Que ele vai ser, então, da espessura mais ou menos de um dedo, dependendo da terapeuta, né? Do dedo da terapeuta. Então, vem no sentido, assim, daquela paciente ver que ela é capaz de ir evoluindo também a cada sessão
no quanto ela consegue relaxar e ter domínio dos seus músculos. Quer falar mais alguma coisinha dos dilatadores? Eu acho que não. Eu acho que é importante dizer que os resultados eles vão acontecer de forma rápida, né? Muitas vezes. Progressiva. Depende da parceria, né? Porque isso é importante. É 50-50 e daí depois a parcela vai aumentando pra mulher com vaginismo e diminuindo pra terapeuta. E nos casos das que tem parceiros, né? Também é importante a parceria do parceiro. Exatamente. Ou da parceira, porque a gente não pode se esquecer, né, que muitas mulheres que têm um relacionamento com outras mulheres também vão querer fazer a introdução de algum brinquedo, né, da mão, e também sentem dor e tem que procurar ajuda, porque isso também não é normal e muitas mulheres ficam constrangidas de procurar atendimento e relatar o que estão sentindo. Então não tem por que viver com dor ou viver com desconforto. Tem que procurar ajuda, porque tem profissionais especializados para atender esses casos de vaginismo. Bom, o biofeedback também é muito importante, né? É verdade. O bio, a gente tem que fazer um vídeo falando sobre o bio, a gente vai fazer. Vamos fazer. Fiquem pra atentos. vocês. É uma eletromiografia de superfície. Eu brinco com as pacientes que é como se fosse um eletrocardiograma, mas do assoalho pélvico. Mas é igualzinho, gente. Pelvicardiograma, assim. E é muito legal daí que a paciente consegue ver direitinho como que tá reagindo a musculatura. Então, se ela tá tensionada ou se a paciente tá contraindo, quando a gente, na verdade, tá pedindo relaxamento. Então, fica muito mais fácil, né, de trabalhar essa parte do relaxamento. Retroalimenta, assim, ela consegue ver ali na tela do computador, ou no nosso caso, né, a gente projeta num televisor, assim, o que acontece no períneo quando ela está respirando, quando ela está conversando. Então a gente vê como a respiração reflete exatamente no relaxamento dessa musculatura. Então é uma coisa mais palpável, assim, que essa mulher consegue enxergar e ver, não, realmente, se eu respirar melhor, se eu relaxar mais meu corpo, eu vou conseguir relaxar mais o meu assoalho pélvico. Porque realmente a percepção é difícil, né, Cris? Muito difícil. A gente não tem muita noção de como que o nosso assoalho pélvico está reagindo, né? Não fomos educadas para perceber nosso períneo, né? A gente nem sabe que tem músculo, né? Como qualquer outro músculo do corpo em volta da vagina, do ânus, do clitóris. Ou até mesmo como o abdômen, né, Cris? Que muitas vezes as pacientes, quando a gente pergunta, né, tu tem costume de andar com o abdômen encolhido, conforme a Cris falou no início do vídeo, e as pacientes falam que não, né, que elas não têm esse hábito. E aí, aos poucos, a gente vai também trabalhando isso, adquirindo essa consciência corporal, né, e as pacientes vão notando que sim, que elas andavam com o abdômen encolhido, e aí vão criando essa percepção também da musculatura do assoalho pélvico, né, aos poucos, com o trabalho. Isso é extremamente importante. É todo um processo de se redescobrir, né? É verdade. De olhar para si próprio, exatamente, né? As fases com o corpo. Certo, então, gente. Tá bom. Qualquer dúvida, escrevam pra gente. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo.